Olá, gente, sejam bem-vindos ao canal Josias Dias em nome de Jesus. Eu saí do meu corpo quando eu estava dormindo. Esse é o tema para este vídeo. Você já teve essa experiência, meu querido? Na verdade, eu não ia nem gravar esse vídeo, mas eu irei sim gravar em nome de Jesus, porque eu quero ver o seu comentário aí. Eu quero saber se você também já teve essa experiência. Eu creio que sim, porque não é a primeira vez que eu me deito na cama e o meu espírito sai do meu corpo de carne e osso, né? Mas antes de eu entrar nesse assunto, já peço a você, encarecidamente, se você não é ainda inscrito no canal Josias Dias, por favor, por gentileza, se inscreva, deixe seu comentário. Eu quero muito ver o seu comentário aí a respeito desse surreal, né? E deixe o seu joinha, ok? Porque só assim o YouTube vai entender que os vídeos estão sendo assistidos, né? E você que já é inscrito no canal Josias Dias, eu só tenho a lhe agradecer. Todos nós que temos canal, a alegria é muito grande quando olhamos e vemos lá nossos inscritos fiéis interagindo conosco, né? Então aquele abraço do irmão Josias, em nome de Jesus. Obrigado, fica até o final desse vídeo, em nome de Jesus. Então, meus queridos, eu dormindo na cama, como eu vos falei, e em questão de segundo, eu me vi saindo do meu corpo, né? Eu saí do meu corpo, fiquei ao lado da cama, vendo eu lá, no corpo de carne e osso, nesse corpo de carne e osso, dormindo. E tem mais dois detalhes. O primeiro detalhe, eu aqui em pé olhando, eu vi eu aqui roncando. Ela dizia, eu estou aqui em pé, eu estou vendo eu roncando, eu dizia. E outro detalhe, segundo detalhe, com a mesma roupa que eu estava dormindo. O meu espírito não saiu nu, saiu com a mesma roupa que eu estava ali dormindo. Eu fiquei admirando como é que aquilo estava acontecendo, eu vendo eu dormindo. E quando eu olhei assim, eu digo, poxa, eu estou dormindo e estou mais roncando, aí o meu espírito voltou para o meu corpo, entrou dentro do meu corpo, e eu acordei e me lembrei desse fato surreal. E olha que não é a primeira vez que acontece isso comigo, né? Já teve outras vezes, eu tive essa mesma experiência, só que agora eu resolvi gravar, né? E eu gostaria de saber de você que está assistindo esse vídeo, se também já aconteceu isso com você, porque eu quero ver o seu comentário aqui nesse vídeo, tá? E vamos uns aprender com o outro. Existem muitos mistérios, muitos segredos ocultos que nós, nesse corpo de carne e osso, jamais vamos entender, né? Bem sabemos que a vida não termina com a morte desse corpo de carne e osso. Não, a vida não termina com esse corpo de carne e osso, porque lá em Eclesiastes capítulo 12 e versículo 7 diz que o espírito volta para Deus, né? Que o Deus, né? Vamos ler Eclesiastes capítulo 12, o que é que diz? Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Eu vou tentar ser rápido, porque o meu objetivo é só dizer isso aqui que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Eclesiastes 12, 7 diz assim, 12, 7. E o pó volte à terra, que é nós, né? Pó, volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu, né? E lá em Lucas capítulo 16, 19 ao 31 fala do rico e de Lázaro. Os dois morreram, né? E após a morte continuaram vivendo no mundo espiritual. Então, a vida não termina com a morte deste corpo. Morreremos para este mundo, mas viveremos eternamente no mundo espiritual. Então, veja bem, meu querido, meu amado, né?
o espírito saindo do corpo, foi o que eu vi, né? Eu ali espiritualmente, com a mesma roupa, que se eu tivesse de ser camisa, eu iria sair sem camisa. O espírito iria sair sem camisa, né? Se eu estivesse dormindo de bermuda, tipo assim, mas a mesma roupa, me chamou muita atenção esse detalhe, né? A mesma roupa, eu estava ali vestido. Então isso é curioso, né? Eu já tive essa experiência com o sobrenatural, eu já tive essa experiência, né? E gostaria de saber os seus comentários, se você também já teve essa experiência, né? Eu saí do meu corpo quando eu estava dormindo, né? Saí com a mesma roupa, por que será que eu saí com a mesma roupa? Veja bem, se o arrebatamento fosse agora, eu não iria ser arrebatado com essa roupa, não. Porque eu iria ser transformado e essa roupa ia ficar. Mas como não aconteceu ainda o arrebatamento, aí o meu espírito, quando saiu do corpo, eu saí com a mesma roupa. E outra, e com a aliança também no dedo, viu? Espiritualmente eu estava até com a aliança no dedo. Agora, se tivesse sido o arrebatamento, nem aliança, nem roupa, nem nada, porque ia ser transformado. É o que diz aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 em diante, que diz assim: no momento e no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade, entendeu? Então no arrebatamento ia ser diferente dessa experiência que eu tive, essa experiência surreal, que eu até agradeço a Deus, eu ter outra vez essa experiência, né? Vendo o meu espírito saindo do meu corpo, né? Louvado e agradecido seja Deus, né? Eu vendo o meu corpo, né? E fiquei olhando ali, dormindo e mais roncando. E mais roncando. Então, essa experiência eu senti de gravar, né? E achei interessante isso, né? Então, eu já tive essa experiência, como eu já falei outras vezes, e só agora eu estou gravando aí. Não sei porquê, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Eu já tive essa experiência, eu dormindo, saía do meu corpo e eu me via dormindo, né? E voltei para o meu corpo. Acordei, depois me lembrei de tudo, né, que tinha acontecido. E você acredita nessas coisas? Você já teve essa experiência também, que eu, Josias Dias, teve? Você já teve essa experiência surreal? Eu creio que sim, eu creio que alguém já teve essa mesma experiência, né? Eu não acredito que eu sou o único, né? Eu creio que alguém já teve, né? Às vezes, meus queridos, meus amados, às vezes, quando dormimos, né? Quando a gente está dormindo, acontece essas coisas, né? De você sair do seu corpo, né? Espiritualmente você saindo do corpo material, né? O espírito sai do corpo literalmente sai do corpo, né? O espírito sai com as mesmas roupas do corpo que está deitado, né? Dormindo, com as mesmas roupas. O espírito não sai com um corpo pelado, porque você não está dormindo pelado. Agora, se estiver dormindo pelado, eu acredito, como eu estava de roupa, assim como eu vi eu com a mesma roupa até com a aliança, então eu acredito que se eu estivesse dormindo pelado, teria saído também espiritualmente pelado, né? Então, uma experiência surreal. E estou aí gravando para vocês, se acredite você ou não, mas eu estou gravando, porque eu quero muito, muito ver aí o seu comentário, se você também já teve essa experiência, porque isso aí nos chama a atenção que isso aí comprova que qual é o meu objetivo de gravar esse vídeo, é porque para chamar a sua atenção que depois que a gente morre, a vida continua. Essa é uma prova, sim ou não? Eu creio assim. E a Bíblia diz que há vida após a morte. E para haver ressurreição tem que haver morte. Então essa experiência surreal acrescenta mais ainda a minha fé na Bíblia Sagrada, onde diz que morrendo o homem segue-se o juízo, né?
onde um dia todos nós iremos estar diante de Deus, né? E eu gostei muito de ter mais uma vez essa experiência e hoje está aí gravando para você essa experiência. Então, o Espírito sai com a mesma roupa, né? Então, meus queridos, eu estou querendo deixar registrado para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque eu também quero ver a sua experiência aí no comentário, se você teve ou não, né? E através dessa gravação dizer a você o seguinte: quando é que a alma sai do corpo? Quando é que a alma, ou seja, o espírito sai do corpo? Quando você está dormindo. Quando você está dormindo, sai do corpo. Porque o espírito se liberta do corpo quando você está dormindo. Ou quando você morrer. Aí vai se cumprir Eclesiastes capítulo 12, 7. Que foi esse versículo que eu acabei de ler para você. Quando você morrer, quando eu morrer, vai se cumprir Eclesiastes capítulo 12, 7. Que o Espírito, o pó volte à terra, que o Deus e o Espírito volte para Deus. Nós somos Espírito num corpo material. Você está entendendo essa mensagem? Então, quando é que a alma sai do corpo? Quando você está dormindo, que o corpo libera, o Espírito se liberta do corpo. Quando você morre, o Espírito sai do corpo, né? Ou se houver um arrebatamento, o teu espírito, então é 3 formas do teu espírito sair do teu corpo. Ou quando você está dormindo, ou quando você morrer, ou se houver um arrebatamento, vai ficar só o corpo material, né? E você vai ser transformado, vai se cumprir a profecia de 1 Coríntios 15, versículo 52, que foi lido até, aí você lê aí em casa o 58, né? Então, meus queridos, estou relatando este fato surreal, né? Existe muito mistério, irmão, nesse mundo de meu Deus, coisas que nós não estamos preparados, né? Até mesmo nos tempos de Jesus, os discípulos ali no mar, né? Naquela grande tempestade, Jesus apareceu para os discípulos. E os discípulos se assustaram, tiveram medo de Jesus, porque acharam que Jesus era um fantasma, né? E nós não somos diferentes. Se Deus permitisse um anjo vir, Ele pode permitir um anjo vir falar com você à noite e trazer uma grande vitória, uma grande bênção, você, por sua incredulidade, nossa incredulidade, iria se assustar, ia dizer que era demônio. Os discípulos de Jesus chamou Jesus de fantasma. Andava com Jesus e não reconheceram Jesus naquela tempestade. E nós não somos diferentes. Então tem coisas que Deus não permite, porque eu e você, nesse corpo de carne e osso, não estamos preparados para contemplar o sobrenatural de Deus. Não estamos. Então a vida não acaba no último suspiro, meu amado. Essas pessoas que morrem de batida, de bala, de facada, de ataque cardíaco, fulminante, seja lá do que for, a vida dela não acabou ali, irmão. Porque a vida não acaba quando você morre, porque o espírito sai do corpo e vai para Deus. É Eclesiastes 12, 7, estou falando baseado em cima disso aí. A vida não acaba no último suspiro, né? A jornada continua no além, no mundo do sobrenatural, no mundo espiritual, né? Então, a jornada continua. Além daqui, além deste mundo material, a vida após a morte, a vida após a morte. Você lembra daquele texto de Lázaro e o rico? O rico aqui da terra era rico, lá na eternidade era pobre. Lázaro aqui da terra era pobre, lá na eternidade era rico, né? Então ali é para dizer a você que a vida após a morte, existe vida após a morte. Por quê?
Porque é o que a Bíblia diz, é o que eu creio, né? É o que você tem que crer na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Quando a gente nasce, meus queridos, quando a gente nasce, a gente começa a viver, né? E quando a gente morre, a gente começa a viver espiritualmente, no mundo espiritualmente. Louvado seja Deus. Porque na verdade a gente nasce, não é quando a gente viemos aqui para esse mundo, é quando a gente morre, a gente está nascendo no mundo espiritual, né? Existe vida após a morte, existe vida após a morte, né? Existe vida no corpo transformado após a ressurreição. Teremos um corpo transformado após a ressurreição, né? Não existe vida após a morte. Se não existisse vida após a morte, o suicídio não era pecado. Se não existisse vida após a morte, o suicídio não era pecado, né? Se morreu, acabou, se o suicídio não era pecado. Não era. Não seria pecado. E a Bíblia diz que Jesus é a ressurreição e a vida. E ainda que nós morramos, mas viveremos. Se não falha a memória, lá em João está escrito, né? Então o espírito, quando sai do corpo, o corpo morre. E o espírito volta a viver, né? Volta a viver no mundo espiritual. Então, meus queridos, era isso aí que eu queria deixar registrado aí, né? Eu queria que você meditasse, né? E que você refletisse e que você desse mais valor à vida, seja mais humilde com todos, né? Que se apegue mais com Deus. E sabemos que nós estamos aqui nesse mundo, mas não vamos ficar eternamente aqui. Todos nós, todos iremos morrer. Iremos deixar esse mundo, né? Então, qual será a bagagem que irmão Josias vai levar para a eternidade? Qual será a bagagem que você vai levar para a eternidade? Que possamos pagar o mal com o bem, que possamos aproveitar essa vida que é curta, né? Então eu quero terminar aqui, tá bom? Então até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. É que nem eu falei, eu não ia gravar no sentido de deixar registrado isso aí, né? E Deus sabe todas as coisas. Então muito obrigado e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Fica na paz, fica na bênção, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abraço a todos os inscritos pelas 11 dias e a todos vocês que ainda não são, que se inscrevam em nome de Jesus.